Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai, mergulhar um pouco nos trechos que recebemos do primeiro livro de Samuel. A ideia é explorar juntos os personagens dos eventos principais, tipo Ana, Samuel, Saul, Davi, e tentar entender por que essas histórias, ainda chamam a atenção, principalmente para quem está começando a conhecer o assunto. Então, como é que essas figuras, suas decisões, sua fé, ou a falta dela, impactaram tudo? Vamos ver isso. Começamos pela Ana, lá em Siló. É uma história bem forte, né? Ela não conseguia ter filhos, faz aquela promessa super intensa a Deus pedindo um filho e promete que vai dedicar ele ao serviço divino. Aí nasce Samuel, e ela cumpre. Que força, hein? Muita força, sem dúvida. E o interessante é o cenário, né? Siló era o centro religioso da época, mas o sacerdote Eli, que é quem recebe o Samuel, tinha filhos, o Hofni e o Finéias, que eram bem corruptos. Então essa devoção toda da Ana contrasta muito com essa liderança meio falha, né? Quase um sinal de que algo precisava mudar ali. É verdade, a fé dela ali sozinha contra o sistema. Exato. E as coisas mudam mesmo, e de um jeito bem dramático, com a Arca da Aliança. Numa batalha contra os filisteus, os filhos de Eli levam a arca, talvez achando que era, um amuleto. É uma possibilidade, mas não deu certo. Não mesmo. Israel perde feio, os dois filhos morrem, a arca é capturada. E o Eli, quando recebe a notícia, morre também. Nossa, que sequência! Pois é, a captura da arca foi vista como assim uma catástrofe espiritual e nacional. Só que aí tem uma reviravolta. A arca vira um problemão para os filisteus. Lá em Asdod, ela derruba a estátua do deus deles, o Dagon, e depois começa a causar doenças, tipo tumores, nas cidades por onde passa. Eles ficam desesperados para se livrar dela. Caramba! E a devolução é toda cheia de detalhes, né? Um carro de bois novo, vacas que nunca tinham puxado nada, oferendas de ouro pela culpa. Isso mostra o medo, o poder que eles viam na arca. Com certeza, o respeito ou talvez o temor, né? Mas essa crise toda leva a outra coisa. O povo, depois disso, pede um rei para Samuel. Eles querem ser como as outras nações. Aí é uma mudança-chave. A gente sai da era dos juízes, como Samuel, que eram líderes mais pontuais, digamos, para uma monarquia. O Samuel até avisa, né? Olha, rei vai cobrar imposto, vai levar seus filhos para o exército, vai tomar terra. Os contras, né? Exato. Mas o povo insiste. E Deus manda Samuel atender. Aí que surge o Saul. Saul, da tribo de Benjamim, né? Alto, boa pinta, encontrado meio por acaso enquanto procurava as jumentas do pai. Isso. Uma origem bem... Inesperada para o primeiro rei. Ele até começa bem, com umas vitórias e tal, parece promissor. Mas logo aparece o Davi. Ah, o Davi. O caçula de Jessé, pastor de ovelhas. Ninguém dava muito por ele, né? E aí vem a cena clássica. Davi contra o Golias. O gigante filisteu, dizem que tinha quase 3 metros de altura. Desafiando Israel todo dia, 40 dias. 40 dias. E ninguém tinha coragem. E o Davi, um garoto, com uma funda, aquelas de atirar pedra, e pronto, derruba o gigante. Aqui a história fica realmente boa, né? Fica demais. É a fé contra a força bruta, né? A coragem que vem de acreditar em algo maior. Total. É o grande símbolo disso. E essa vitória, claro, transforma o Davi numa celebridade instantânea. O povo começa a cantar: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Pois é, aí acende o ciúme no Saul, um ciúme perigoso. Mas, ao mesmo tempo, nasce aquela amizade incrível entre Davi e o Jonatas, filho do Saul, que tenta proteger o Davi do próprio pai. Uma lealdade impressionante. que situação complexa. E aí a gente começa a ver a queda do Saul, né? Sim, ele começa a desobedecer ordens divinas diretas, tipo na guerra contra os amalequitas. A ordem era para destruir tudo, mas ele poupa o rei Agag, poupa o melhor do gado. Para sacrificar depois, ele diz, né? É a desculpa dele, mas Samuel confronta ele duramente. Diz aquela frase famosa:
obedecer é melhor do que sacrificar. Forte. E ali, basicamente, Deus rejeita Saul como rei. É o ponto de virada para ele. Essa questão da obediência é central mesmo. Muito. E a partir daí, Saul, consumido pelo medo, pela inveja, começa a perseguir o Davi sem parar. E aí vemos outra coisa incrível no Davi. Ele tem a chance de matar o Saul, não uma, mas 2 vezes, e não faz. Ele se recusa a ferir o ungido do Senhor. O que isso quer dizer exatamente, ungido do Senhor? Olha, ungido seria alguém escolhido, consagrado por Deus para uma tarefa específica, no caso, ser rei. Mesmo perseguido, Davi respeita essa escolha divina que um dia foi feita sobre Saul. É uma lealdade à posição, à escolha de Deus, mais do que a pessoa do Saul, entende? Entendi. É um respeito pela função, pela escolha divina ali. Isso. Então, juntando tudo isso, parece um grande ciclo, né? A fé imensa da Ana, a orientação firme do Samuel, a ascensão e depois a queda trágica do Saul por causa da desobediência, e aí a escolha do Davi, que também não vai ter um caminho fácil pela frente. E tudo isso no meio de guerra com o Filisteu, intervenção divina, bem complexo. Exatamente. E uma coisa que essas fontes deixam muito claro, sabe? É que as histórias não romantizam ninguém. São figuras humanas com muita fé, mas também com falhas enormes. Coragem, medo, lealdade, traição. Tá tudo misturado ali, às vezes na mesma pessoa. E as escolhas que eles fazem, principalmente em resposta ao que eles entendiam como orientação divina, ou desafiando essa orientação, essas escolhas têm consequências gigantescas, duradouras. Fica a pergunta, né? Como será que esses temas todos, liderança sob pressão, o poder corrosivo da inveja, a tensão entre ter fé e obedecer cegamente, como será que tudo isso, vindo dessas histórias tão antigas, ainda ecoa nos desafios que a gente enfrenta hoje? É uma ótima reflexão para a gente levar. Bom, por hoje é isso. Até a próxima.